Então eu faço a apresentação, aí a gente começa. Então, boa tarde, meu nome é Mendel Weinstein, eu sou professor do Instituto de Física da URGS, e hoje quem vai nos apresentar o colóquio é o professor Leandro Martins, do Instituto de Química da Unicamp. O Leandro ele é bacharel em Química e doutor em Físico-Química pela Unicamp, fez doutorado no Instituto Pasteur em Paris. Ele tem experiência com química teórica e computacional e foi um dos desenvolvedores do PACMOL, que é um pacote para construir condições iniciais para simulações de dinâmica molecular. Hoje ele vai nos falar sobre simulações de partículas em Julia, que é uma linguagem nova e que promete trazer o melhor de dois mundos, juntando facilidade de uma linguagem interpretada com a velocidade de uma linguagem compilada. Então, com isso, eu passo a palavra ao professor Leandro. Muito obrigado por aceitar o convite e apresentar aqui para a gente. Obrigado, Mendel. Eu que agradeço o convite. Eu não sei se estão me vendo em algum lugar. Eu acho que não, né, Mendel? Não, a sua câmera não. Embaixo tem um botão para compartilhar a câmera. Deixa eu achar. Eu acho que não estão me vendo. Peraí. Aqui. Vamos ver se funciona. Não sei se vale a pena ficar me vendo, mas em todo caso, pelo menos vão reconhecer minha cara depois. Aí, acho que agora tá certo, né? Aí. Tá, então, vou voltar para a apresentação. Legal. Então, bom, muito bem. Então, o Mendel me conheceu, entre aspas, aí num fórum na internet sobre Julia, perguntando algumas coisas sobre Julia, que é uma linguagem que eu comecei a trabalhar faz mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, seriamente mesmo faz 1 ano e meio que eu comecei a mexer em Julia, tendo uma experiência, era uma experiência principalmente com Fortran. Minha área é de química teórica, principalmente simulações de dinâmica molecular, e eu essencialmente faço simulações e estudo simulações, e eu fiz vários. Minha carreira sempre consistiu em fazer muitos programas próprios, aí, principalmente de análise de dados de simulações, Então, essa é a minha principal entrada na parte de programação, vem dessas coisas. E eu também desenvolvia programas para fazer alinhamento de estruturas e outras coisas em paralelo que eu me envolvia ao longo da minha carreira que envolveram programação. Tudo isso eu praticamente fiz tudo em Fortran, com alguma experiência em Python, e recentemente eu comecei a trabalhar com Julia, Acho que o Mendel me convidou, principalmente por causa desse contato, pelo interesse aí de conhecer um pouco mais da linguagem, e eu acho que eu vou mostrar alguns aspectos de Julia, da linguagem de uma maneira geral, e depois, mais para o fim, eu vou falar um pouco do que eu estou fazendo com Julia, e que aplicações que eu estou desenvolvendo que usam essa estratégia, Então, o que usam essa linguagem, as propriedades interessantes dessa linguagem. Então, o que eu vou falar é de simulações de partículas em Julia, diferentes aspectos de simulações, tá? E já adiantando, essa é a página do meu grupo, essa aqui é o GitHub do nosso grupo, e um dos repositórios aqui do GitHub é esse 2021_FortranCon, que contém 2 notebooks em inglês e em português que correspondem ao conteúdo dessa apresentação com mais algumas coisas, tá? Então, tudo que eu vou mostrar aqui está feito de uma maneira cuidadosa, está até descrito de uma maneira cuidadosa nesses notebooks que podem ser, inclusive, executados, modificados, assim, para quem tiver interesse de entrar um pouco mais nos detalhes. Depois, no final da apresentação, eu coloco esse link de novo. A gente vai começar, eu vou para apresentar a linguagem, eu vou começar definindo um tipo de partícula, que vai ser o elemento básico aí do que a gente vai estar simulando, e eu vou chamar a atenção para alguns aspectos interessantes dessa definição. O que a gente vai fazer primeiro é definir uma coisa que é um vetor em 2 dimensões, e esse vetor de 2 dimensões vai ter um parâmetro t, que vai definir qual que é o tipo de variável, qual que é o tipo de dado que está contido e que caracteriza cada uma das coordenadas desse vetor. Então, isso aqui é uma estrutura em Julia, uma estrutura de dados, que ela tem, nesse caso, tem 2 elementos, x e y, que vão ter um tipo de variável do tipo t, que por enquanto vai ser uma variável indefinida,
Isso aqui, ela tá, é como se fosse, aqui a gente tem esse vetor 2D parametrizado pelo tipo T, e ele está sendo, como seria, a palavra não é exatamente essa, mas seria como se ele fosse uma subclasse, né, de um tipo mais geral, que a gente chama de um campo de vetores de 2 dimensões, também parametrizado pelo tipo T, que é uma coisa dada por esse pacote static arrays. Não é para isso, não é tão importante aqui nessa definição, que a gente está dizendo aqui. O que eu quero chamar a atenção, para a gente entender, assim, o que vai acontecer nos próximos slides é isso, né, que a gente tem uma estrutura de dados, que vai definir um ponto no espaço bidimensional, x, que tem coordenadas x e y, e que esse ponto, e que o que é x e o que é y é uma coisa que vai estar parametrizada por um parâmetro t. Tipicamente, né, isso aqui vai ser um número de ponto flutuante de 32 ou 64 bits, mas a gente vai ver que pode ser coisas mais interessantes também. Tá? A gente vai usar uma funçãozinha muito simples, que eu não vou entrar em detalhe, que vai gerar uma série de pontos aleatórios com essa estrutura aqui. Tá? Então, primeiro a gente tem essa estrutura de dados, que contém um ponto bidimensional no espaço, um ponto bidimensional de 2 coisas que a gente não definiu ainda o que elas são. A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar fazer uma simulação de um potencial muito simples, né, que vai ser um potencial suave dentro de um raio de corte de tamanho 5. Então, o que a gente tem é uma energia potencial que cresce quadraticamente à medida que a distância vai para 0 para distâncias menores do que 5. Então, esse é um potencial que vale 0 para distância maior do que 5, que diminui e vai aumentando quadraticamente à medida que a distância se aproxima de 0. E aí tem uma força correspondente, potencial quadrático, então a força é linear, então a força é linear até o 5 e depois ela vale 0. Então esse é o potencial que a gente vai começar simulando. A fórmula dele é essa, né, uma fórmula que tem condicional, então se a distância é menor do que o raio de corte, a função é quadrática, se a distância é maior do que o raio de corte, o potencial é 0, e aqui está a derivada correspondente dessa função vetorial, né, para que a gente vai fazer uma simulação das partículas. Aí, bom, tudo bem, vamos implementar essa função, né? Isso aqui eu vou apresentar algumas coisas dessas para dar uma imagem de como é que é a sintaxe da linguagem também, né? Então, a função que calcula, dadas as posições x e y de um par de partículas, para calcular essa função eu preciso da posição das 2 partículas e do raio de corte, que eu estou chamando aqui de cutoff, e aí tudo bem, a função f underline x, de x e de y, dado um cutoff. E aí, bom, o que eu preciso para calcular essa força? Eu preciso a diferença da posição das 2 partículas, calcular qual que é o módulo desse vetor diferença. Se a distância é maior do que o cutoff, a função vale 0. Se a distância é menor do que o cutoff, eu calculo essa fórmula aqui, que é a derivada da energia potencial dada essa distância. E retorno o valor da função. Então, isso seria uma sintaxe típica de uma função aí para calcular isso, de novo, chamando atenção para que eu estou usando um tipo paramétrico aqui de variável, né, que eu estou usando ele dentro dessa função para o seguinte, né, eu não sei ainda o que eu vou passar, essa função escrita dessa maneira, eu poderia passar 2 números aqui, 2 números reais, e todas as contas aqui estão definidas para 2 números reais também, a diferença de 2 números reais, o módulo da diferença de 2 números reais, e o que é o zero de um número real, e essa conta aqui são coisas definidas para números. Mas escrito dessa maneira, elas também são definidas para vetores. Então, eu posso calcular a diferença de 2 vetores, a norma de 2 vetores, o que é o zero de um vetor, isso eventualmente eu tenho que definir, mas nesse caso aqui já vai estar definido pelo aquele pacote static arrays para a gente. Então, eu tenho o zero de um vetor, e aí a conta correspondente vetorial, e o que a função vai retornar, caso x e y sejam vetores, vai ser um vetor também. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser me interromper, fica à vontade, tá? Para entender. Então, a gente definiu uma função que calcula para um par de partículas, x e y, que tem coordenadas x e y, a força envolvida nessa interação. Em seguida, a gente vai fazer uma função que vai fazer o laço sobre todas as partículas, para todos os pares de partículas, e somar as forças sobre todas essas partículas. Típica coisa que você tem que fazer para fazer uma simulação. Então, a gente vai definir uma função que chama forces em Julia, a exclamação indica, não é uma obrigação, mas é uma convenção, que a exclamação indica que essa função vai modificar um dos parâmetros. Então, a gente vai ter um vetor de forças, né, e esse vetor de forças vai ser atualizado por essa função.
Então, o que a gente tem? A gente tem um loop duplo que percorre todos os pares não repetidos de partículas, então são N partículas, então a gente tem um loop duplo que vai percorrer todos os pares não repetidos dessas partículas. Calcular, chamar a função fx que eu defini no slide anterior para um par de partículas, e depois somar o vetor força resultante dessa função f de x para cada um dos pares, para a partícula i, para a partícula j envolvida nessa interação em particular. Eu quero chamar a atenção aqui, do ponto de vista da sintaxe da linguagem, que é interessante, é que essa função aqui, dentro dessa função forces, eu estou definindo ela para receber 4 parâmetros. Então, ela tem o índice da partícula i, o índice da partícula j, as coordenadas da partícula i e as coordenadas da partícula j que estão envolvidas nessa interação. E se eu voltar para o slide anterior, notem que a minha função que calcula a força para 2 partículas tem 2 parâmetros só, tem 3 parâmetros, perdão. Tem as coordenadas da partícula x, as coordenadas da partícula y e o raio de corte. Então, eu defini uma função aqui que calcula a força para todos os pares de partículas que requer 2 parâmetros a mais, que são os índices das 2 partículas, e que não tem o raio de corte como parâmetro. Tá? Então, a gente vai ver como lidar com isso. Sendo que f de x, nessa função que calcula a força para todos os pares de partículas, é um parâmetro. Então, eu vou passar a função que calcula a força para um par de partículas como parâmetro da função que calcula a força para todos os pares de partículas. Bom, aqui usando aquela função que gera pontos iniciais, eu posso gerar um monte de partículas no espaço aqui. Gerei um conjunto de 100 partículas aleatórias bidimensionais nesse espaço. Aí eu gerei aquele x0, que são as coordenadas iniciais das minhas partículas. Eu vou gerar um vetor de forças do mesmo tipo de variável que o vetor x0. Então, isso é feito dessa maneira. Eu falo similar x0. Então, o f é um vetor com o mesmo tipo de variável do que o tipo x0. E aqui isso vai ser uma chamada típica da minha função que calcula a força entre todos os pares de partículas. Essa função vai receber o vetor de forças, que vai ser atualizado, as posições das partículas, e aí ela vai receber uma coisa que chama uma closure, que dependendo aí da experiência de programação de cada um, já vai entender claramente o que é, mas às vezes pode nunca ter visto uma coisa assim, que é o seguinte, é uma função anônima, e é uma função anônima que pode ser lida da seguinte maneira. O terceiro parâmetro que eu estou passando para isso é uma função que, dados i, j, x e y, devolve o resultado da aplicação de f de x sobre x, y e o raio de corte. Por que isso tem que ser assim? Essa é uma função anônima que eu estou passando para a minha função que calcula a interação entre todos os pares de partículas. Por quê? Porque dentro da função forces, exclamação, eu peço, a atualização das forças depende de chamar f de x com esses 4 parâmetros, i, j, x e x, coordenadas da primeira partícula, coordenadas da segunda partícula. Enquanto que a minha função que calcula a interação entre um par de partículas só requer as coordenadas das partículas. A minha função, por enquanto, não requer o índice das partículas, a gente vai usar isso mais tarde, e requer o cutoff, requer o raio de corte. Então, eu preciso fazer a função internamente enxergar o raio de corte, e eu preciso ignorar os índices das 2 partículas nessa chamada. Então, para isso, na chamada da função que calcula todas as interações, eu defino uma nova função anônima que essencialmente mapeia a chamada da função, como ela é feita internamente na função forces, com a função que externamente foi definida para calcular a interação entre um par de partículas só. Tá? Então, assim, eu consigo ajustar quais são os parâmetros necessários dentro de uma função interna, de acordo com o que eu defini externamente como uma função para calcular uma força de um par de partículas. A simulação vai ser, a que a gente vai fazer aqui, vai ser uma simulação com um algoritmo muito simples, tá? O algoritmo mais simples de todos, no qual a gente vai, dadas as posições iniciais, a gente vai calcular as forças num determinado instante de tempo como função das posições. Então, dadas as posições das partículas no espaço, calculo as forças, porque elas são dependentes das posições. Com as forças eu calculo as acelerações, força sobre massa, e aí eu vou atualizar as posições e as velocidades, com o algoritmo mais simples de todos, que é o Taylor de segunda ordem para as posições, que é aquela formulinha que aprendi no colegial, né? X igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. E as velocidades é v igual a v0 mais at,
e eu vou usar esse algoritmo para propagar as velocidades, para propagar a trajetória nesse exemplo aqui. Aí, bom, como é que isso como é que isso se escreve, né, no código? É praticamente a mesma coisa, né? Uma das características interessantes de Julia é o grau de similaridade que existe entre o código que você escreve e a matemática que você escreve no código, né? Então, aqui tem a inicialização, tem a inicialização dos vetores, né? Os vetores que eu preciso para fazer a trajetória. Eu vou salvar a trajetória num vetor auxiliar, e aí eu vou rodar N steps, passos de simulação, e aí no que consiste fazer a simulação? Consiste em chamar a função que calcula a força para todos os pares de partículas, calcular as acelerações, força sobre massa, calcular as posições novas, num instante ΔT posterior, e no instante de t posterior, ia calcular e atualizar as velocidades, e isso aqui salva a trajetória a cada um certo número de passos para a gente poder chegar ao que está acontecendo. A notação que é diferente aqui é o seguinte, né? Esse arroba ponto aqui indica que todas as operações que estão sendo feitas em cada uma dessas linhas são operações que vão ser feitas vetorialmente em todos os elementos, elemento por elemento, ao longo de todos os vetores envolvidos. Então, aqui a gente tem um vetor de acelerações, um vetor de forças, um vetor de massas, e a gente está fazendo a operação elemento por elemento, né? Essa conta elemento por elemento, isso é escrito dessa maneira em Julia. É importante ressaltar que essa notação vetorizada aqui, ela pode ser usada, mas ela não é essencial para a performance do código em Julia, né? Você poderia escrever um loop explícito e teria uma performance similar, dependendo do que você está fazendo, até melhor. Né? Mas é uma opção de sintaxe, isso no caso de Julia. Eu vou chamar a atenção que aqui a gente está definindo uma função que ela chama MD, né? E ela recebe como parâmetros as posições iniciais das partículas, as velocidades iniciais das partículas, as massas, o passo de tempo, o número de passos, com que frequência eu quero salvar a trajetória, e vai receber como parâmetro também a função que calcula as forças entre todos os pares de partículas. E a gente vai modificar ela várias vezes ao longo aí da palestra para ver que coisas interessantes a gente pode fazer modificando essa função de forças. Naturalmente, uma função de forças é uma coisa que requer as posições das partículas. Então, os únicos dois parâmetros dentro dessa função MD que eu vou exigir para a função de forças é o vetor de forças que precisa ser atualizado, que vai ser modificado, e as posições nesse instante de tempo. Então, eu vou definir dentro da minha função MD uma chamada para a função que calcula as forças que tem só dois parâmetros. E agora eu vou chamar essa função MD, né? Vamos fazer a chamada dessa função MD. Então, ela precisa receber as posições iniciais, que aqui eu estou gerando 100 posições iniciais aleatórias para as partículas, em duas dimensões. Então, aqui, ó, nesse VEC2D Float 64, eu estou gerando um vetor de duas dimensões aleatório. Num intervalo de menos 50 a 50, então as partículas começam contidas numa caixa, num quadrado de tamanho 100, tá? Então são 100 partículas contidas bidimensionais numa caixa de tamanho 100. Mesma coisa para as velocidades vão ser aleatórias entre menos 1 e 1. As massas vão ser todas 1 nesse primeiro exemplo, não tem importância. Passo de tempo, o número de passos da trajetória, com que frequência eu vou salvar os pontos. E aqui eu quero chamar a atenção é que, lembra, dentro da minha função MD, a chamada da função forces é uma chamada que requer dois parâmetros. Então aqui eu vou ter que adaptar isso ao fato de que a função forces que eu defini externamente, ela requer o vetor de forças, requer as posições das partículas, mas requer também qual que é a função que calcula a interação, a força entre um par de partículas. Então é isso que eu vou fazer. Agora eu vou usar duas closures, duas relações de fechamento, né, em português, duas closures, que vão fazer o seguinte: eu vou passar uma função anônima para a função forces externa, de tal maneira que eu defino qual que é a função, no meu caso é f de x, que depende daquele raio de corte. Então, eu passo uma função anônima que define como minha função que calcula a força para todos os pares vai receber as informações da minha função que calcula a força entre um par de partículas. E aí eu mapeio essa chamada aqui da função forces que eu defini lá fora para calcular
para todos os pares de partículas, eu mapeio isso na chamada da função interna que eu tenho dentro da minha função MD. Então, dentro da minha função MD, eu vou ter definido essa chamada para a função de forças, e eu posso passar como parâmetro uma função anônima que vai capturar as variáveis necessárias que não estão envolvidas nessa chamada em particular, mas que são necessárias para calcular as forças para esse sistema em particular. Bom, nesse caso aqui, né, a nossa trajetória está rodando por 1000 passos, e a gente tem uma trajetória, acho que 100 passos aqui, não, por 100 passos, estão salvos 100 passos, né, porque eu salvo de 10 em 10, e a gente só tem aquela força repulsiva de curto alcance, né, a força é uma força repulsiva de curto alcance, e as partículas têm velocidades aleatórias, então o sistema explode, né, não acontece nada de muito interessante, né, as partículas se espalham aí no espaço. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, para começar a fazer alguma coisa um pouquinho mais interessante, a gente vai se aproximar um pouco de um sistema que é mais interessante de simular, que é um sistema com condições periódicas de contorno, né? Condições periódicas de contorno significa que uma partícula dessas que está se mexendo, quando ela chega na fronteira da caixa, em vez dela continuar se espalhando para o infinito, ela essencialmente entra do outro lado da caixa na posição simetricamente equivalente. Eu espero que a simulação era para ser bonitinha, ela estava aparecendo super bem aqui, eu não sei quão bem vocês estão vendo a atualização das posições aí, né? Eu estou tentando ver aqui do lado, está meio travadinho, mas... Tá bom. Tá? Então, isso são condições periódicas de contorno, né? Então, a partícula tem que sair de um lado da caixa, entrar do outro, né? E ela se move periodicamente, né? E as interações também são periódicas, né? Então, uma partícula que está pertinho da fronteira da caixa, ela interage com as outras partículas que estão aqui por perto, mas interage também com as imagens dessas partículas na posição simétrica. Para fazer isso, a gente precisa definir uma nova maneira de calcular forças, né? Então, a gente precisa fazer o cálculo da imagem mínima entre as partículas, significa qual que são as partículas que estão próximas de cada uma das outras partículas, considerando essa periodicidade do sistema. Então, isso em inglês chama função RAP, né, que é uma transformação de coordenadas, que faz essa transformação, mas o ponto aqui é que a gente tem que definir uma nova função para calcular forças, né? Então, a gente define uma nova f de x, que vai calcular a força entre um par de partículas, que precisa receber as coordenadas das duas partículas envolvidas, o raio de corte, e um parâmetro adicional, que é o lado da caixa, sobre o qual tem que ser feita essa transformação de coordenadas, essa transformação de simetria das coordenadas. Então, a gente tem que adicionar esse parâmetro adicional. Então, tudo bem, a gente definiu uma nova função de forças, que faz essa transformação de coordenadas e calcula aquela mesma função aquele mesmo vetor de forças para cada par de partículas. Como é que a gente vai fazer agora para rodar essa simulação usando a estrutura que a gente calculou? A gente não precisa modificar nada, nenhuma das funções que a gente definiu antes, tá? Essencialmente. A gente vai rodar. Para rodar a simulação com a trajetória agora periódica, a gente vai usar exatamente todas as mesmas funções, com a única diferença que no momento de passar a função que calcula as forças para a função que faz a simulação, no momento de fazer o mapeamento da função que calcula a interação de pares de partículas, a gente faz o mapeamento da chamada interna da função que precisa os índices das partículas e as posições, e a gente faz o mapeamento na nova função de cálculo de forças, que agora recebe 4 parâmetros, recebe as duas posições, o raio de corte e o lado da caixa que é necessário para fazer essa transformação de coordenadas. Então, toda aquela infraestrutura que a gente construiu de códigos para fazer simulações, ela pode ser usada aqui para fazer uma simulação com uma nova função de força sem ter que fazer nenhuma modificação. Só passando como parâmetro a função de forças correta na forma de uma relação de fechamento ou de captura das propriedades do sistema que a gente precisa que sejam capturadas. Bom, isso pode ser interessante, mas tudo é mais interessante em Julia por causa da performance desses códigos, né? Então, isso que eu escrevi para vocês, exatamente dessa maneira, se a gente roda isso, uma das características interessantes de Julia é ter ferramentas legais para você fazer benchmarking das coisas. Então, tem um pacote que chama Benchmark Tools, em que você roda um benchmark da função que você tá definindo.
E aí, bom, nesse caso aqui demorou 158 milissegundos, com 220 kilobytes de alocações, isso aí pode não significar nada, mas aqui nesse repositório, né, para quem quiser entrar em detalhes, isso, não vou entrar em detalhes nisso aqui, mas eu tenho um código essencialmente similar, idêntico, em Fortran, que eu, na verdade, tinha mais experiência com Fortran do que com Julia, e se você roda essas duas simulações feitas em Fortran ou feitas em Julia, você vê que o tempo é muito similar. Na verdade, nesse caso, o código em Julia está até um pouco mais rápido que o código em Fortran. Tá? Então, ou seja, isso é importante dizer, por quê? Porque todas as coisas que a gente vai dizer, que a gente disse até agora, e que vai dizer daqui para frente, em termos de flexibilidade, de alto nível da linguagem, elas acontecem no contexto de uma linguagem que está produzindo um código que roda tão rápido como uma linguagem compilada. E isso que é interessante de Julia, para isso que ela apareceu, né? Para isso que ela veio tentar resolver, né? Então vamos fazer coisas interessantes com esse código agora, usando a propriedade, a característica de que eu tomei o cuidado de fazer todos aqueles códigos usando estruturas genéricas, usando tipos genéricos de variáveis. Então, agora eu quero fazer uma simulação em 3 dimensões e não em 2 dimensões. O que eu tenho que fazer é definir aquela minha estrutura de dados, que era um vetor em 2 dimensões, agora eu vou definir um vetor em 3 dimensões. Simplesmente eu tenho que definir a mesma coisa, só que agora tem 3 dimensões, tem x, y e z. E eu não preciso fazer nenhuma modificação em nenhum dos outros códigos. Tá? Todos os outros códigos que eu mostrei para vocês até agora funcionam exatamente igual usando essa estrutura de 3 dimensões. Então, eu simplesmente vou chamar de novo minha função que calcula a trajetória, passando para a função agora pontos aleatórios em 3 dimensões, que estão definidos aqui, velocidades aleatórias em 3 dimensões, e o resto é exatamente igual, não precisei fazer nenhuma modificação em nenhuma das outras das características da chamada da função, e o resultado é uma simulação em 3 dimensões. Isso dá para fazer razoavelmente assim, por exemplo, em Fortran. Se vocês, inclusive a implementação que eu tenho naquele código do benchmark é uma implementação que você muda um parâmetro só na simulação e você consegue transformar sua simulação numa simulação tridimensional. Então isso não é uma vantagem muito interessante. Então vamos ver que coisas mais interessantes a gente pode fazer com o fato dos tipos serem genéricos, né? E uma delas é propagar erros automaticamente. Como é isso? Né? Eu vou definir um tipo de variável, um tipo de número, um tipo de estrutura de dados. Me perdoem a linguagem, como eu falei, eu não sou da computação, então às vezes eu posso usar termos errados, né? Mas é uma estrutura de dados eu vou chamar ela de minha medida. E essa minha medida, ela vai conter 2 informações. Ela tem o valor da medida e a imprecisão na medida, ou a incerteza na medida. E agora eu posso inicializar essa variável. Então eu coloco lá, bom, n vai ser uma medida minha, que vai ser minha medida, que inicia com o valor 1 e com uma incerteza 0,1. Então tudo bem, vai aparecer aqui, 1 mais ou menos 0,1. Tá vendo? Isso é uma medida. Agora eu posso definir qual que é a aritmética que eu quero para esse novo tipo de variável que eu defini, que no caso eu quero que seja uma propagação de erros. Então como é que é uma propagação de erros? Se você tem 2 medidas que tem... Tudo bem, então vamos lá. Então, como eu estava comentando, né, a gente vai definir uma estrutura de dados, que vai ser uma medida que contém uma incerteza, então essa medida vai ser uma medida mais ou menos um valor, e agora a gente vai definir a aritmética da propagação de erros, né, então se a gente soma 2 medidas que contêm uma incerteza, a gente soma as incertezas. Se a gente subtrai 2 medidas que contêm uma incerteza, a gente subtrai a incerteza e soma as medidas, né. Se a gente multiplica uma medida que tem uma incerteza por um escalar, que seria a terceira linha aqui, a gente multiplica a incerteza pelo mesmo escalar. E cada operação, ela pode ter sua incerteza propagada, por exemplo, de acordo com a primeira derivada a primeira derivada da operação que você está fazendo em função do valor da propriedade que você está medindo, né? Então a gente define esse novo tipo de variável, e aí define como é que a gente quer como é que seja a aritmética desse novo tipo de variável, por exemplo, fazendo com que o elemento incerteza desse tipo de variável se propague como a gente acha que tem que se propagar uma incerteza. E aí o que é interessante é que agora eu posso definir aqui uma medida, e agora eu posso fazer uma conta com essa minha medida, né? E, bom, essas operações elas estão todas definidas agora
a aritmética dessa minha medida com incertezas, então agora eu propago automaticamente a incerteza nessa conta. Mais do que isso, eu posso... isso aí, lembra que lá no começo, né, quando eu definia o vetor de duas dimensões, eu tomei o cuidado de definir um vetor de dimensões que tinha coordenadas x e y, mas as coordenadas x e y eram do tipo t, era um tipo paramétrico. Então, eu posso agora, da mesma maneira, definir um vetor de números com incertezas, de valores com incertezas, da mesma maneira. Então, a maneira como eu defini os pontos, os vetores de duas dimensões lá no começo, me permite definir agora que eu tenho um tipo de variável, que é uma medida com incerteza, definir um vetor de medidas com incerteza. E agora eu posso fazer contas com vetores que têm incerteza. E agora a incerteza é propagada para cada uma das componentes desses vetores. Automaticamente, sem fazer nenhuma modificação das definições originais que eu fiz no código. A propagação, dependendo da conta que você vai fazer, a propagação de incertezas pode ser mais ou menos complicada. Então, também existe um pacote aí de Julia que chama Measurements, que define toda a aritmética de propagação de incertezas em primeira ordem para vetores, né, e para tipos de variáveis em geral. Então, a gente vai usar esse pacote, e aí a gente vai chamar a função que faz a minha simulação, que é a função MD, sem nenhuma modificação, exceto que eu vou passar como ponto inicial um vetor bidimensional de medidas que têm incerteza e passar como velocidades um vetor bidimensional de medidas que têm incerteza. Um vetor bidimensional, um conjunto de pontos aleatórios, onde cada ponto consiste em duas coordenadas, dimensional, duas coordenadas, onde cada coordenada é um valor com uma incerteza. Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou passando esse ponto inicial e essa velocidade inicial para a minha função que faz a simulação, sem nenhuma outra modificação, não tem mais nada modificado aqui. E o que eu tenho agora é uma trajetória de partículas normal, as coordenadas se propagam normalmente, só que com propagação da incerteza da posição dessas partículas automaticamente. Então eu posso, por exemplo, fazer um histograma, que foi o que eu fiz aqui, de qual que é a incerteza na posição de cada partícula, de acordo com a incerteza inicial que eu coloquei na posição de cada partícula no início da trajetória. Vamos fazer isso num caso um pouquinho mais, digamos, realista, mais interessante, porque é mais físico, né? Vamos fazer as nossas simulações de um sistema planetário, do sistema solar, com uma função com um potencial gravitacional. Então, o que a gente vai fazer? Vai substituir aquelas forças lá que eram de curto alcance, etc., por um potencial gravitacional. Esse aqui todo mundo conhece. Então, aqui está a força gravitacional, tem a constante da gravitação, a diferença da posição, a distância entre as partículas, e aí é massa da primeira massa vezes a primeira massa, vezes a segunda massa, multiplicado pela diferença de posição, dividido pelo raio ao cubo, porque a gente está com o módulo da diferença de posição embutida no numerador aqui também, né? Então, isso aqui é sobre R ao quadrado, se tivesse normalizado dr. Então, aqui é também típica, funçãozinha que calcula o potencial gravitacional, dadas as posições de dois planetas, dadas as massas dos planetas, e agora a gente precisa dos índices, porque para a gente capturar quem que é a massa do planeta I e a massa do planeta J, a gente precisa dos índices I e J dos planetas envolvidos nessa conta. Então, por isso que lá no começo, a minha função interna lá de cálculo de forças entre pares era uma função que eu já previ que poderia precisar dos índices das partículas envolvidas. Então, aqui eu estou usando os índices. Eu vou gerar posições para os planetas, que são verdadeiras, tá? Peguei lá do site da NASA essas posições, só que elas vão ter incertezas. Essas incertezas eu inventei, eu coloquei que é o diâmetro de cada planeta, tá? Então, elas têm as posições dos planetas com incertezas que são o diâmetro de cada planeta. E eu vou pegar as velocidades iniciais para esses planetas também corretas, digamos assim, aproximadamente corretas. A velocidade média da trajetória de cada planeta em torno do Sol. Bom, as massas dos planetas são essas aqui, tudo isso em unidades com uma conveniência astronômica, tá? Não sou astrônomo, então não são as unidades mais comuns na astronomia, mas os números ficavam bons. Então, gerei agora a minha posição inicial vão ser as posições iniciais dos planetas do Sistema Solar, com uma incerteza nessas posições.
As velocidades vão ser velocidades iniciais sem incerteza, não coloquei incertezas nas velocidades, e massas são as massas dos planetas. Bom, a minha simulação é a mesma, não preciso modificar absolutamente nada em nada do que eu fiz antes, simplesmente eu passo as posições iniciais dos planetas com incertezas e as velocidades iniciais dos planetas, e eu tenho que passar para a função que calcula as forças, a função que calcula o potencial gravitacional entre pares. Isso, bom, eu rodo isso aqui. Nesse caso, eu rodei 2 anos de trajetória desses planetas, e o que eu obtenho é isso, que é uma trajetória de 2 anos do sistema solar, partindo de uma posição onde todos os planetas estão alinhados, né? Enfim, a posição inicial é meio artificial. As incertezas estão representadas nesse gráfico aqui, tá? Então, o que está acontecendo, né? À medida que os planetas vão saindo de suas posições iniciais, as incertezas vão aumentando. É curioso que elas oscilam, né? Na direção imperfilada, elas zeram quando o movimento do planeta é perpendicular à força, né? Por exemplo, aqui, né? Essa é a Terra, né? Você vê que a incerteza na posição X da Terra, quando ela passa por aqui, é zero, né? Aqui é zero. Isso é porque essas trajetórias são periódicas, né? Então, quando a gente está propagando as incertezas em primeira ordem, como as trajetórias, todas as trajetórias dentro do intervalo de incerteza, elas se cruzam nesse ponto. Então, isso faz com que a incerteza na posição do planeta prevista ao longo da trajetória, quando todas as trajetórias partindo de diferentes dos pontos iniciais coincidem em algum ponto, aquele ponto onde todas as trajetórias coincidem significa um ponto onde não tem variação da posição como função da posição inicial. E aí a incerteza naquela direção do espaço vai para zero. O que eu quero chamar a atenção aqui, né? Bom, aqui a gente tem então uma trajetória planetária com uma propagação da incerteza nas posições automáticas, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa interessante, que essa é a Terra, né? Se a gente olhar para ela está girando. Bom, aqui vai passar 1 ano, tá? E o que eu quero que vocês prestem atenção é o que vai acontecer com ela quando ela chegar nos 2 anos, que é quando essa trajetória acaba, né? Então vai chegar ali em 726 dias, né? E vocês vão ver que a Terra ela não vai completar 2 voltas completas. Tá? É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Então a Terra está aqui, ó, vai completar 720 dias, e ela estava por aqui, né? Quando completou 2 anos. Então, tem alguma coisa errada na nossa trajetória, né? Porque a Terra deveria ter completado 2 voltas completas em 2 anos, e não uma volta e 3/4. Então tem algum problema nas nossas condições iniciais. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar otimizar a posição inicial da Terra. Eu vou imaginar que esse meu erro na trajetória está associado a um erro na minha posição inicial da Terra. É isso que eu vou supor aqui como exercício. Então, eu vou imaginar que tem um erro da posição inicial da Terra, então eu vou querer ajustar a posição inicial da Terra para que a trajetória de fato complete 2 voltas completas em 2 anos. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou definir uma função, que vou chamar de trajetória da Terra, que ela vai realizar essa simulação por 2 anos. Ou seja, eu vou dar uma posição inicial X para a Terra. Então, aqui é um tipo caso de posição inicial. O Sol está aqui no centro, e a Terra está em Y igual a 0 e X numa determinada posição. Então, a única variável dessa minha função órbita da Terra vai ser a posição X da Terra no início da trajetória. Então, eu vou passar para essa função a posição X da Terra, que, pelo dado que eu tinha pego lá no site, era 149,6, e essa função aqui vai realizar 2 anos de trajetória. E aí eu vou poder variar essa posição inicial para tentar ajustar a posição inicial de tal maneira que em 2 anos a Terra complete, de fato, 2 voltas em torno do Sol. Eu vou tomar o seguinte cuidado nessa definição. Notem que a posição inicial da Terra, ela também vai ser definida por um tipo de variável paramétrico, t, que vai ser usado para definir todas as outras posições e velocidades do meu sistema. Tá? Isso vai ser importante para o que a gente vai fazer mais para frente. Aí eu vou definir uma função erro, que vai ser o seguinte. A minha função erro na órbita consiste no seguinte. Ela chama aquela função que calcula a órbita e faz a órbita da Terra por 2 anos, e ela calcula qual que é a diferença, qual que é o módulo da diferença da posição final que a Terra de fato chegou depois de 2 anos e da posição inicial da Terra. Então, aqui é trajetória, último ponto da trajetória,
segunda coordenada, qual que é a diferença dessa posição em relação à posição inicial. Então, eu quero que ela volte para a posição inicial do início da trajetória, e o que eu quero é minimizar esse erro, ou seja, eu quero que minha Terra complete 2 voltas completas em torno do Sol ao longo da minha trajetória. Então, ao chamar essa função erro na órbita, o que vai acontecer? A minha função que faz a simulação vai fazer essa simulação de 2 anos de trajetória, vai calcular qual que é a diferença da posição inicial e final da Terra depois desses 2 anos de trajetória e vai soltar um valor. Que aqui soltou um valor e disse que, olha, aqui são 21 mil quilômetros de erro na posição final da Terra, de acordo com a nossa expectativa de que ela chegasse no mesmo ponto inicial. O interessante é que tudo que a gente fez até agora pode ser derivado. Tudo. Então, todas as coisas que a gente fez até agora podem ser derivadas e podem ser derivadas por um pacote de diferenciação automática. Então, eu posso calcular, isso aqui é uma função objetivo, um problema de otimização, que é qual que é o erro na minha trajetória. E agora eu posso calcular qual que é a derivada dessa função objetivo em função da posição inicial para cada posição inicial, usando um pacote de derivação automática. Para fazer essa derivação automática, esses pacotes de derivação automática definem, chamam números duais, que carregam, que é uma coisa parecida com a propagação de erros, né? Então você precisa daquela generalidade de tipos que a gente usou ao longo de toda a implementação, para que o programa de diferenciação automática seja capaz de propagar ao longo de todas as contas que foram feitas, inclusive ao longo de toda a simulação, qual que é a derivada das variáveis, da função que eu estou definindo em função das variáveis envolvidas no problema. Nesse caso, é só a posição x da Terra no início da trajetória. Bom, feito isso, né, como eu posso derivar? Eu posso otimizar a minha posição inicial da Terra na minha trajetória usando um método de otimização com derivadas. Por exemplo, o método do gradiente, que eu não vou entrar em detalhes, que é o método do gradiente, mas a gente tem uma implementação em Julia aqui do método gradiente, de 10 linhas aqui, e eu vou simplesmente agora, eu posso definir a função, o método gradiente precisa da posição, do valor da função objetivo, que eu chamei de f aqui, também confuso, mas do valor da função objetivo, e do gradiente da função. Então, eu defino uma função que é a derivada da minha função erro em função de x é a posição inicial da Terra na coordenada x da trajetória, que vai ser simplesmente uma chamada do diferenciador automático forward diff derivada dessa função. E agora eu posso chamar a minha função do método gradiente, que vai, partindo do ponto inicial x0, que era o ponto inicial que eu queria, minimizar o erro na órbita usando um algoritmo com derivadas, tá? Que estão propagadas ao longo de toda essa trajetória. E aqui, então, aqui o resultado dessa minimização foi que o melhor ponto inicial mudou um pouquinho, passou para 649,21. E aí a gente vê, né, aqui a gente tem os 2 anos de trajetória, a bolinha azul clara é a trajetória original e a bolinha azul escura é a trajetória corrigida. E você vê, aí depois de 2 anos a bolinha corrigida chegou mais perto do ponto inicial do que a trajetória que eu tinha originalmente. Então, eu otimizei o ponto inicial da minha trajetória com um método que usa derivadas analíticas propagadas por um método de diferenciação automática ao longo de todas essas funções que a gente definiu dali para cima. Bom, e a órbita, em vez de ter 21 mil depois dessa otimização, a órbita, depois de ter 21 mil quilômetros de erro, passou a ter 3 mil quilômetros de erro. Bom, agora o que eu estou fazendo, né? Por que eu me interessei nisso? O que eu estou fazendo com Julia, né? Mais do ponto de vista aplicado na minha pesquisa, né? Primeira coisa, eu estou usando, isso eu vou falar, fez um plim-plim aqui. Perdão, um aluno meu reclamando que a palestra no YouTube caiu. O que a gente está fazendo aqui, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou usando uma implementação de uma coisa que eu fiz para fazer análise de trajetórias de simulação de dinâmica molecular, que eu vou descrever alguma coisa disso mais para frente, né? Mas eu quero mencionar, nesse processo eu implementei um pacote que se chama Cell List Map, que vai fazer o seguinte, ele é um pacote para calcular interações entre partículas, dado um raio de corte, de maneira muito eficiente. O método para isso é um método que chama método das células ligadas, que consiste no seguinte, consiste que
Se você sabe que o raio de corte sei lá, 10, por exemplo, e essas partículas aqui que estão nessa região esverdeadinha, que estão dentro dessa região aqui de lado 10, você sabe que essas partículas não estão interagindo com as partículas que estão fora do círculo de caixas vizinhas, né? Então, se você classifica as partículas do seu sistema em regiões do espaço dessa maneira, em caixinhas e células dessa maneira, isso pode ser feito para cada partícula, dividindo as coordenadas da partícula pelo tamanho da caixa, pelo tamanho da célula, você classifica as partículas em células e depois você sabe que você só precisa calcular as interações entre as partículas de células vizinhas. Então você não precisa mais fazer um loop ingênuo sobre todos os pares de partículas, porque a maior parte dos pares de partículas vai estar mais distante umas das outras do que o raio de corte que você quer. Então você só calcula interações, você faz uma coisa bem mais eficiente e calcula interações de partículas que têm maiores chances de estarem próximas umas das outras dentro do raio de corte. Aí só para ter uma ideia, né? Bom, se a gente usa o método ingênuo, que foi o que a gente usou até agora, né? Uma simulação de 1000 partículas, como está representado aqui, que é isso que está animadinho aqui, para o método ingênuo, isso tem um custo de n ao quadrado, já começa a ser proibitivo. Uma simulação curtinha de 1000 passos demora quase 10 segundos, né? Usando o método ingênuo. Bom, quais são as coisas interessantes implementadas nesse pacote aí que eu desenvolvi? Né? A primeira coisa é que ele lida com condições periódicas de contorno de qualquer tipo. Então, as condições podem ser ortorrômbicas, ou triclínicas, etc., esse tipo de coisa. Então, a gente precisa definir a natureza do sistema, a natureza física do sistema. Então, a gente pode definir qual que é o tipo de célula unitária que o sistema tem, obviamente, tanto em 2 como em 3 dimensões, né? E a gente define qual que é o raio de corte da nossa simulação. E depois o pacote constrói essas células ligadas, né? Faz a classificação das partículas nas células no espaço, que vão ser usadas para fazer o cálculo das interações que você está querendo calcular, evitando percorrer pares de partículas que estão mais distantes umas das outras que o raio de corte. A gente vai ter que redefinir como a gente calcula essas interações. Aí, então, para cada par de partículas, a única diferença que a gente tem agora na nossa função é que a chamada dessa função ela vai receber as características, o raio de corte vindo de uma estrutura de dados particular do programa, do pacote de células ligadas, e alguns detalhes aqui que não importam para a gente, mas alguns detalhes que a chamada tem que corresponder à interface que o programa está fornecendo para fazer a chamada dessa função. Então, a gente tem que redefinir a função que calcula a interação entre um par de partículas, com poucas modificações, e a gente tem que agora redefinir a função que calcula as interações entre todos os pares de partículas usando o método de células ligadas. Então, o que a gente vai fazer é transferir esse trabalho para a função do pacote CellListMap, que faz isso de maneira eficiente. Então, a função forces que usa as células ligadas vai receber como parâmetros o vetor de forças, de novo, as posições, as características da caixa, a lista de vizinhos, na verdade a lista de células, de partículas por célula, e a função que calcula a interação entre pares. Tudo bem, aí ele zera as forças, atualiza as células, a lista de células, e mapeia, né, a função de pares de uma maneira eficiente para evitar o cálculo de interações entre partículas que estão mais distantes do que o raio de corte. Bom, tudo bem, o método é aquele, né? E agora a gente vai fazer uma simulação e, de novo, a gente não modifica praticamente nada na chamada das simulações que a gente fez até agora. A única diferença é que a função de forças que a gente vai usar vai ser uma função de forças que vai ser essa nova função de forças que foi definida usando a infraestrutura do pacote que calcula as forças usando células ligadas. E agora o tempo que era de perto de 10 segundos demorou agora meio segundo para esse sistema de 1000 partículas para fazer a mesma coisa, evitando fazer o loop ingênuo duplo sobre n² partículas. Agora, tudo bem, é rápido, ou seja, isso é importante aqui, quando a gente está falando aqui de Julia, né? A gente está falando, olha, está querendo mostrar que é interessante aprender essa linguagem de programação, né? É rápido isso que eu fiz, né? Então vamos fazer uma coisa um pouquinho mais interessante do ponto de vista físico, de novo, né? Vamos simular um gás de neônio.
na verdade, um gás bem denso de neon, seria um fluido supercrítico de neônio a 300 Kelvin com uma densidade atômica igual à densidade atômica da água, ou seja, alguma coisa com densidade de átomos similar a uma simulação de água. Só que um pouco mais fácil do que uma simulação de água, porque o neônio é um gás nobre, então ele não tem carga e não tem interações de longo alcance, né? Só tem interações de curto alcance do tipo de Lennard-Jones. Então a gente vai substituir, tá, a função de energia que a gente está simulando até agora, que não é muito interessante, por uma função de Lennard-Jones, que tipicamente representa interações de Van der Waals em simulações de dinâmica molecular. Então, aqui a gente redefine a função que calcula a interação de pares, então é a função de Lennard-Jones aqui, né, sem nada muito sofisticado, atualiza as forças, né, para cada partícula, e aqui é a função que vai calcular a interação entre todos os pares de partículas dentro do cutoff, usando a infraestrutura que está fornecida pelo pacote CellListMap, ou seja, que vai fazer isso de maneira eficiente, evitando cálculos necessários de distância. Bom, a pergunta é, isso é bom? Bom, aqui de novo, a nossa simulação vai ser chamada, ela demora 12 segundos aqui, para um sistema de 10 mil partículas, eu esqueci de colocar aqui, mas aqui são 10 mil partículas em 3 dimensões, demora 12 segundos para rodar essa simulaçãozinha, em 100 passos, tá? E a única modificação que a gente teve que fazer aqui, além de, claro, passar posições iniciais e velocidades iniciais, que são mais significativas para um gás de neônio, para esse fluido de neônio que eu estou simulando, e a massa verdadeira do neônio, a gente só tem que modificar a chamada da função. Qual que é a função que calcula as forças entre todos os pares de partículas dentro dessa chamada da função. Isso é rápido? É possível fazer programação de alto desempenho em Julia? Bom, com o que eu posso comparar? Eu vou comparar essa mesma simulação, mais similar possível, que é possível fazer isso, com um dos pacotes premiados aí de simulação de dinâmica molecular, que é o NMD. Tá? Então, eu ajustei os parâmetros do NMD para ele fazer essa mesma coisa, ou seja, para fazer uma simulação de um sistema de partículas, que é um gás de neônio que não tem interações de longo alcance, etc, etc. E aí a gente vê, rodando aqui no meu laptop, tá, que o NMD demorou 1 minuto e 14 para fazer essa simulação, e que mostrei para vocês, esse código roda em 1 minuto e 21. Então, ou seja, é possível fazer computação de alto desempenho em Julia, tá? Ou seja, é evidente que a implementação do CellListMap, que me deu trabalho, né? É uma implementação cuidadosa. Essa performance não cai do céu, enfim. Ela é uma implementação cuidadosa, é uma implementação que depende de fazer as coisas bem feitas, em muitos sentidos diferentes, tanto algorítmicas como cuidados de implementação. Mas, para mostrar, o objetivo nesse, assim como é mostrar que é possível fazer computação de alto desempenho em Julia no mesmo nível de programas consagrados, como o NMD, que é um programa em C++. Tá? Que é um programa em C++. Muito bem. Para que eu estou usando isso? Eu não estou querendo competir com o NMD, né? Meu objetivo. Eu estou usando para fazer análises customizadas de trajetórias, né? Então, na nossa pesquisa, a gente faz simulações muito longas, né, e produzem muitos dados, né, a gente precisa analisar propriedades dessas simulações, e, frequentemente, as propriedades dessas simulações dependem de distâncias, das distâncias das partículas, né. Então, a gente precisa de algoritmos eficientes para fazer, inclusive, as análises, porque senão as análises podem demorar dias, se você fizer elas com algoritmos ruins, né, análises que dependem da distância das partículas. E uma dessas análises, muito comum de ser feita em trajetórias de simulação de dinâmica molecular ou em outros sistemas, são as funções de distribuição. E a gente tem desenvolvido uma coisa em particular, que são as funções de distribuição de mínima distância, nas quais a gente calcula, em vez de fazer calcular a distribuição da densidade de centros de massa, da diferença de posição de centros de massa entre as partículas, a gente calcula a distribuição da menor distância entre diferentes moléculas. Isso é muito útil porque se as moléculas têm formatos muito complexos, quando você faz uma função de distribuição de mínima distância, isso automaticamente leva em consideração o formato dos objetos que tem na sua simulação. E as moléculas podem ter formatos muito complicados. Então, ao fazer funções de distribuição da menor distância entre as moléculas, você consegue enxergar o sistema
da maneira como a gente enxerga quando a gente imagina uma simulação, um sistema do ponto de vista de esferas de solvatação, né, que é a imagem intuitiva que a gente quer ter de um sistema físico, né. Então, por exemplo, esse é um trabalho de um aluno recente, de um aluno meu, que estudou uma proteína, que é uma molécula complicadíssima, em soluções de líquidos iônicos. Os líquidos iônicos também são moléculas complicadas, e aí você consegue descrever em detalhes a estrutura de solvatação do sistema usando esse tipo de função de distribuição, que é cara de calcular e que precisa de uma implementação eficiente para ser calculada, né? Que usa aquela implementação de listas ligadas que está feita em Julia. Esse é um outro exemplo da mesma coisa, né? Só que isso aqui é uma membrana, né, com lipídios, e aí você pode fazer toda uma decomposição dessa função de mínima distância nas contribuições de cada grupo funcional do lipídio, e aí você consegue descobrir qual que é a penetração de cada uma das componentes dessa mistura na membrana, enfim, tem uma série de características interessantes físicas e químicas que podem ser obtidas usando esse tipo de função de distribuição. Então é para isso que a gente está usando aquelas implementações de listas ligadas, rápidas, que a gente fez em Julia. Bom, eu vou terminar, porque acho que o pessoal cansou, imagino, então eu vou agradecer, tenho que agradecer a FAPESP, que tem financiado a maior parte do nosso trabalho, aí tem uma foto pandêmica do nosso grupo, agradeço ao professor Mendelli aí pelo convite, um prazer aí conhecer, infelizmente, dessa maneira, o pessoal, e eu vou deixar os links abertos aqui, por enquanto, tá? Porque essa é a página do nosso grupo, como eu mencionei, os códigos todos que eu descrevi aqui estão descritos em detalhes nessa página aqui, tá? Na forma de notebooks, que podem ser executados, inclusive. Essa é a página do pacote Solist Map, essa é a página do Complex Mixtures, e essa é a página do nosso centro de computação da Unicamp, financiado pela FAPESP, que também convido vocês a verem e ficarem atentos para possíveis chamadas de bolsas, em particular do dia pós-doutorado, que podem surgir aí nesse centro com alguma frequência. Bom, obrigado pela atenção, espero que tenha sido possível acompanhar aí a palestra, que tenha sido interessante. Muito obrigado, Leandro, pelo ótimo seminário, explicando para a gente um pouquinho sobre Julia. Eu certamente tenho curiosidade de aprender um pouco mais sobre essa linguagem. Eu vou abrir as perguntas, né? Se alguém tem alguma pergunta, vocês podem se manifestar ou com o microfone ou pelo chat mesmo, aqui do MConf. Se ninguém tem pergunta, ou então, por enquanto ninguém se manifestou, eu tenho algumas perguntas. Tá? Você comentou sobre derivada analítica, né? Que é tudo derivável. Já existe algum pacote para contas também, outras analíticas, como tipo matemática ou SymPy do Python? Tem um pacote, eu não uso ele, então não posso te falar demais sobre ele, porque eu nunca usei, mas tem um pacote que chama Symbolics. Bastante desenvolvido com esse objetivo. Tem para fazer álgebra exata, né? Ou seja, tem. Sim, legal. Tem. Chama Symbolics, mas eu não posso falar demais sobre ele porque eu nunca usei. Não é um tipo de coisa que eu uso, não. Tá certo. É uma curiosidade. O Heitor aqui levantou a mão, você pode abrir o microfone, então, para perguntar. Eu queria agradecer a colóquio do Leandro, dizer que foi muito interessante, e eu tenho uma dúvida que eu considero fundamental cada vez que eu vejo uma coisa desse tipo, e tu já deve ter respondido em outras situações. Uma delas é assim, como é que tu compara a dificuldade, não é dificuldade, né? O trabalho de implementar uma coisa em Julia, que um pouco da tua fala aí foi sobre a simplicidade, praticidade, essas coisas todas, com uma implementação old school aí, Fortran, C, sem conhecer o problema, sem fazer os dois problemas. E a outra seria na direção do seguinte, se a computação de alto desempenho ela é razoável, fazer em Julia, depois que alguém teve muito trabalho, ela não é o mesmo trabalho do que usar o NumD? Sim, conceitualmente falando, né? Podia comentar um pouquinho sobre a experiência, como é que tu vê essa colocação, né? Porque ao final das contas tu vai estar usando um pacote que alguém gastou tempo e energia, né? Ou dinheiro, dependendo da situação, para desenvolver. Obrigado. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu vou pela segunda, que é mais fácil, né?
Evidentemente, como toda linguagem de programação, você pode fazer, pode estar do lado de quem está desenvolvendo o software e pode estar do lado de quem está usando o software, né? Por isso que eu falei, eu não tô por enquanto, vou comentar um pouco isso, né? Tentando desenvolver um software para competir com o NumPy, em nenhum sentido. Aliás, nunca vou estar desenvolvendo software para competir com o NumPy, nem seria capaz de fazer isso. Mas, por exemplo, o que sim está acontecendo, isso faz parte, eu estou de certo, em algum sentido envolvido, não muito profundamente, é que como a Julia tem essa particularidade de você poder trabalhar com tipos genéricos em toda a estrutura do código, mantendo o código eficiente, você pode fazer simulações, por exemplo, com essas propagações de erro, simulações completamente diferenciáveis, simulações que podem usar potenciais modificados por machine learning on the fly. Tem uma série de coisas que são possíveis fazer com a infraestrutura de um pacote de simulação em Julia que não são possíveis de fazer com um pacote de simulação compilado, pelo menos não facilmente. Então, tem uma série de características que você poderia chegar a obter com um pacote de simulação feito em Julia que outro que um pacote de simulação, uma linguagem compilada, não permitiria. Então, do ponto de vista do usuário, tanto faz. Ele só vai interagir com o pacote como usuário, não tem problema. Mas não era o meu caso, né? No meu caso, a gente estava desenvolvendo ferramentas de análise customizadas. Então, eu precisava desenvolver essas ferramentas, né? Eu não tinha isso pronto, eu não poderia usar... extrair, por exemplo, isso é parte do problema, né? Extrair, por exemplo, como o NumD tem as implementações de listas ligadas, para mim é inconcebível, eu não entendo nada do código do NumD. É um código em C++ que para mim é completamente indecifrável. Entendeu? Então, para mim isso não era um fator. Então eu precisava desenvolver minhas próprias ferramentas de análise e isso é o que eu estou fazendo. A dificuldade de programação, olha, eu acho Fortran fácil, tá? Minha experiência é com Fortran, principalmente, tá? Mas eu programei muitos anos. Acho que a pergunta é um pouco mais no sentido do benefício do que a dificuldade. Porque eu acho que dificuldade, acho que tu está acostumado a fazer, sempre é mais fácil, né? Tem alguém das antigas da computação falou isso. O benefício, eu vou dizer para mim qual foi o benefício em relação ao Fortran, muito, muito, muito objetivo, tá? Muito, muito objetivo. Você poder pegar uma linha do seu código e rodar ela num REPL, né? Num terminal, e fazer um benchmark dessa linha do seu código, se você quiser, que é realista, me permitiu fazer códigos muito mais eficientes. Não é uma linha, é cada funçãozinha. Cada funçãozinha que você escreve em Julia, você pode pegar, copiar e colar ela no terminal e rodar ela e testar aquela funçãozinha em particular. E você pode fazer o benchmark daquela funçãozinha em particular em um segundo. Copia aquela roda. Benchmark, faz uma modificaçãozinha, testa de novo, como é que eu faço isso? Enfim, essa flexibilidade, que isso é o que te dá uma linguagem de alto nível, né? Ou seja, Python te permite fazer isso. Você copia e cola no terminal e roda aquela função. Só que se você faz isso com Python, a performance não te diz nada. Enfim, o que é aquela performance de uma função efetivamente implementada em Python? No máximo, está medindo quanto tempo demora as funções implementadas em baixo nível, eu estou rodando. E Julia não, é aquilo. Você não está escondendo nada. Então você está rodando aquilo, você está fazendo benchmark daquela coisa especificamente e encontrando quais são as vantagens ou desvantagens de cada detalhe de implementação que você está fazendo para cada funçãozinha em particular, de uma maneira muito prática. Então isso tem me permitido fazer códigos muito melhores do que os códigos que eu fazia em Fortran. E muito mais modulares também, né? Isso também te estimula a fazer uma modularização do código muito interessante. Além disso, tem uma coisa muito mais banal, que é toda a infraestrutura de pacotes e de documentação. Se você entrar no site de algum dos pacotes desses que eu mencionei, ou qualquer outro pacote de Julia, você vai encontrar uma página com toda uma documentação. Grande parte dessa documentação, que são os comentários das funções e como usar todas as funções, podem ser gerados todos automaticamente a partir dos comentários das funções que você coloca no código. Então, tem uma série de questões práticas muito boas, enfim. Facilitam muito a vida. Então tá, obrigado. Obrigado, Heitor. Alguém tem alguma outra pergunta para o Leandro?
Bom, eu fiquei com uma curiosidade pequena quando eu estava lendo um pedaço do seu código, e você colocou um fast power, porque isso é uma das coisas que a gente ensina os alunos a tentar, quando é uma potência inteira, não usar. O Julia, ele faz o que exatamente? Não, exatamente, né? O Julia na base, né? Sem essa macro, ele vai calcular as potências inteiras da maneira mais correta. E a maneira mais correta de calcular potências inteiras é lenta, né? Então, a gente poderia pegar aquela macro fast power, né? Ela simplesmente vai expandir aquele código em potências pequenas que são calculadas muito rápido, né? Então, a gente poderia fazer isso na mão, mas aí o interessante, principalmente por uma questão educacional, é que você coloca a fórmula e você consegue manter a fórmula sendo praticamente a mesma fórmula matemática no código, né? Então, tá bem, eu tenho que colocar essa macro nesse caso em particular, porque são muitas potências grandes, aí senão o código fica lento mesmo. Então, tem que fazer essa expansão das potências aí, ou na mão, pode fazer na mão, ou tem que fazer, usando essa macro aí, né? Nesse caso, e a questão das derivadas, você faz derivadas parciais também automaticamente aquele pacote lá que você mencionou? É um dos pacotes. Na verdade, tem vários pacotes de diferenciação automática. Esse é um dos que você pode... Qualquer código que você faz em Julia, com alguns cuidados, que são os cuidados de permitir que os tipos de variáveis se propaguem de maneira genérica em todo o código, são códigos que estão completamente diferenciáveis. Isso é muito interessante. Por exemplo, isso o pessoal usa muito para resolver equações diferenciais, né? Então, tem todo um pacote de equações diferenciais, que é o Differential Equations, que é muito bom, que permite isso, né? Então, você faz toda a diferenciação de tudo automaticamente, né? De maneira analítica. Eu acho que até o Mendeley sabe disso, né? Só para comentar aí para o Heitor também, né? Para quem mais tiver algum interesse, né? É que Julia tem uma barreira de entrada, ou seja, não é falado, às vezes é uma falsa imagem assim que a pessoa pensa, eu sou programador em Python, pego um código de Python, faço uma tradução qualquer e isso vai ser super rápido e vai ser tudo maravilhoso. Não, não é assim, você tem algumas coisas que você tem que aprender, né? Então, eu diria que se você se envolver, estudar um pouco, em um mês você pega o jeito e começa a fazer as coisas bem. Mas tem uma barreira de entrada, é muito fácil você fazer qualquer coisa e ter resultados muito ruins, inclusive de performance em Julia, né? Isso você precisa superar essa barreira inicial para entender como é que funciona a linguagem para poder aproveitar as vantagens que ela tem. Então, é muito comum a pessoa fazer alguma coisa e ver o código é super lento e aí pergunta lá, isso até que eu recomendo ele, pergunta lá no fórum lá, mas isso aqui está demorando mais, está mais lento que Python. Aí o pessoal fala, não, é que isso se faz assim. Tudo bem, aí você aprende as regras gerais e aí isso começa a funcionar bem, né? As peculiaridades da linguagem, né? Tem suas peculiaridades por causa das características que ela tem, que você tem que aprender essas peculiaridades para poder aproveitar as características dela. E só para comentar do ponto de vista que o Mandela está falando de questões educacionais, eu, em particular, acho uma das melhores linguagens do ponto de vista educacional. Porque é uma linguagem que você tem contato com questões de muito alto nível, ou seja, macros, metaprogramação, isso não sei se é alto nível não, mas a metaprogramação e usar pacotes e toda aquela questão de alto nível, tipo Python, e ao mesmo tempo você tem uma capacidade de fazer programação em muito baixo nível, com ponteiros, tentando minimizar alocações, toda essa coisa também é possível fazer em Julia. Então, se você começa a se envolver com a linguagem, você acaba entrando em contato com todo o espectro de coisas interessantes que existem no mundo da programação numérica. Assim. Então, do ponto de vista educacional, eu acho uma linguagem muito interessante também, que evita que as pessoas fiquem presas num tipo único de estrutura de linguagem, estrutura algorítmica. Né? Então, acho que até... Enfim. Meus alunos, eu gosto que eles comecem aprendendo Julia. Depois, se quiser aprender outras coisas, Python, mas aprende Julia primeiro, que vai ser bom. Ok. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. A gente teve um problema na hora que você caiu com a transmissão para o YouTube, mas eu gravei aqui no MConf e vou ver se eu consigo juntar ao vídeo do YouTube para deixar ele tá bom para todo mundo. Aí depois eu mando o novo link, que eu acho que na transmissão ao vivo eu não consigo mexer. Mas eu agrupo os dois e eu mando um outro link. Tá bom. Se você conseguir, me manda. Eu até coloco no meu YouTube. Tá ok.
Tá bom? Muito obrigado. Legal. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, pode me escrever e tal. Estou me divertindo com isso e acho que outras pessoas podem se divertir também. Legal. Muito bom. Muito obrigado, então. A gente encerra, então. Um abraço, André. Tchau. Um abraço.